Bem-vindos a mais um podcast Ver Aliança, um momento de casais para casais. E hoje com esse ilustríssimo casal, Antonella e Fabrício, muitíssimo obrigada pelo sim de vocês, viu? Opa, Obrigada. A gente que agradece, né? Que Deus nos capacite para essa conversa, né? Amém. Amém. Que o Espírito Santo fale por nós. Isso. Amém. Fabrício e Antonella, um casal que a gente conhece lá dos movimentos da igreja, né? A gente se conheceu lá no ACC da São Camilo. E a gente tem a oportunidade agora de conhecer um pouquinho da história de vocês, os desafios, caminhada de fé, caminhada a dois, família, enfim. Né? E a gente sempre pede aqui uma história, falar um pouquinho assim do início do relacionamento de vocês, se desde Como o início... vocês são jovens, né? Deve ter pouco tempo de relacionamento. É só uma hora, Só uma hora, É né? um livro aqui, gente. Nossa, E resumir tem uma tudo assim história uma hora só, Meu né? Deus do céu. Vocês têm quanto tempo A juntos? gente já vem com a caminhada de 31 anos, né? 31 31 anos. anos. A gente Nossa. começou a 24 namorar. casado. 24 de casado. A gente começou a namorar, eu tinha 15 anos. Olha aí. Haja coração e sério. Namoro, na verdade, foi menos, né? Nosso namoro começou bem antes, né? Não, é verdade. Bem antes. Vamos começar do começo? Vamos começar do então? começo, porque Então a vamos história lá. é bem longa. É verdade. A gente se conheceu através da amizade dos nossos pais, né? A gente tinha por volta de 7, 8 anos. Caramba. Então a gente já tinha ali. Eu acho que Deus vem preparando a gente desde lá. Desde ali. Esses dois vão ficar juntos mesmo. Eles Olha aí. nasceram um pro outro. Escolhi você pra ela, ela pra Imagina, você. 7 anos, aí a gente teve ali um período, né? Ela teve a vida dela, eu tive a minha. Aí, num belo dia, a gente se encontrou na igreja de novo. Na Na igreja. missa. Na missa. Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei, não é possível que ela tá nela, não. É aquela menininha que eu... Aquela menininha, franzina, rapaz, não é possível. Aí conta, amor, porque aí eu vou até começar a chorar. Até eu já tô chorando de história Nossa, muito cara, gostosa. impressionante. Gente, pois é, emocionante mesmo. Aí a gente começou a se encontrar na igreja, que é a São Paulo Apóstolo, lá do Guará. E um certo dia eu tive a iniciativa de ligar para ele, né? E aí a gente marcou de sair, aí ele falou assim, tem um aniversário, vamos comigo. E aí nós começamos nossa história ali, né? Nosso namoro. Aí sim, a gente já tinha 15, eu tinha Já 16, você tinha 15, tinha, né? Isso, Aí a gente começou de novo. em 94. 94. Ou seja, só fazer a conta aí. 1994. E aí nós começamos a namorar, né, de verdade. Depois de algumas semanas a gente conversando. E aí o Fabrício me pediu em namoro e a gente começou a namorar. Ainda tinha a história de pedir namoro ainda. Sim. Né? Mas tá voltando, Tinha tem que que pedir agora. Tem que pedir, oxe. Só Né? que, assim, o meu sogro, ele já me via como um filho há muito tempo. Tanto é que quando a Antonella falou que ia sair comigo, eu falei, tá liberado ali, tá tudo certo. Porque Tá em quando casa. a gente, Tá em casa. quando eu ia sair, né, aí ele sempre falava assim, quem você vai, pra onde é, que horas você tem que estar. Não era nem assim, que horas não, era que você vai voltar a tal hora. Já dava E hora. era um interrogatório, eu tinha que deixar telefone de amiga, de mãe de amiga, e aí minha irmã às vezes me levava ou me buscava, era sempre assim, tinha que ter todo aquele controle, né? E aí, um certo dia, a gente foi sair, e aí eu falei pra ele, vou sair com o Fabrício Martoneto. Tá bom, minha filha, pode ir. Pode ir. Liberado. Pô, Aí a eu falei, ficha é o senhor boa, não hein? vai perguntar que horas que eu vou voltar? Não vai colocar o limite? Ele falou assim, não, pode ir. Tá Então, liberado. assim, ele já tinha crédito. Não sei como, mas já tinha crédito. E aí, a gente teve, né, esse namoro, assim, bem família mesmo. Os pais dele também, a gente já tinha uma certa familiaridade com a irmã, né, com a família. Então, o nosso namoro foi, assim, dentro de casa mesmo, né? Minha sogra sempre me acolheu muito bem. Ela torcia sempre muito pelo nosso namoro, né? Minhas irmãs, nossa, até hoje são apaixonadas pelo Fabrício. E Menino bom esse a minha irmã Fabrício. mais velha sempre falava que a gente ia casar. E eu não acreditava naquilo e tudo, mas aí realmente foi o destino que Deus, né, propôs pra gente. Foi o sacramento do matrimônio, né? E foi aí que a gente decidiu realmente dar o sim, né, para um e para o outro. E isso partiu do Fabrício. Assim, porque na minha história, meu pai sempre fez o Eureka, não sei se vocês conhecem o Eureka.
Aqui Eu, em Brasília é um já, movimento Eureka. eu já ouvi falar, mas eu não... Meu pai sempre foi desse movimento, sabe? É um movimento que cuida de homens separados das mulheres. Uhum. É um encontro com homem e outro com mulheres. Uhum. Eu fiz esse de homem. E ali eles tratam muito disso, do Sim. sacramento do matrimônio e tudo. Vocação. E eu já vinha, né? Já tínhamos tinha 7 anos de namoro, 6 ou 7 seis- anos. uns 6 anos de namoro. Aí eu fiz aquele encontro, eu falei, quando eu voltei, voltei determinado a casar. Aí eu falei pra ela, ou você casa, ou tchau. Já deu pra mim. O pessoal fala que Aí eu vou Casar. arrumar uma mulher pra o mim. povo fala que, Tipo assim, que namoro foi feito pra acabar, eu né? vou- Ou não. casa... Eu vou arrumar uma casa mulher pra mim. Ou é separa, você né? ou vai ser outra. Chegou num Aí ela, ponto, vixe, né? e agora? Eu falei, agora você casa, então. Você casa ou você casa? Ah, isso Porque aí... não dá pra viver do jeito que a gente tava mais, cara. Ou a gente Aí casava, É. então. Aí né? eu fiz o Eureka feminino, Uhum. né? Aí ela fez o Eureka também. Pra eu ver a vocação que eu ia ter. E aí fiz o Eureka e a gente discerniu, né? E aí foi aí que a gente fez a primeira viagem também para Aparecida Foi para nessa- entregar Fui junto ao Eureka. isso, junto com Olha, o foi movimento lindo. Eureka, Nossa, porque foi foi lindo. bem espiritualizado, porque eles Vai de preparam, né? ônibus, nossa, muito Quando massa. você vai com o pessoal massa. da igreja, eles têm todo um preparo, então é muito gostoso, porque você vai Uhum. rezando, Vai eles cantando, fazem, nossa, fazem muito bom. todo um ritual certinho, né? Para você, tem o horário da missa, tem o momento que você vai se confessar, então tem tudo certinho, o momento que você vai passar lá na frente de Nossa Não, e Senhora. participa de várias missas lá dentro, mais perto do altar lá. E a coisa gente mais também linda. podia fazer uma cartinha, né, para Nossa Ah. Senhora. Então eu fiz, ele fez a dele, a minha também foi entregando a Nossa Senhora Aparecida, o nosso casamento. E aí a gente chega aqui, né? Quem tá aqui Pois esperando é. a gente? Olha, eu vou te falar, o primeiro Né? podcast Não, que ela olha. participa, tá? Não, olha, cara, E é engraçado isso, né? Porque... é impressionante. E eu tô É. aqui, né? É, você veio toda Toda paramentada de de Nossa Nossa Senhora Senhora. Aparecida. Que É maravilha, né? impressionante. Cada episódio a gente escolhe um santo. É claro que se repete, porque a gente também não tem tanto santo, apesar de ter alguns bons É, santos, tem né? alguns, né? em É, casa. mas essa Nossa Senhora Aparecida é a primeira vez que ela vem, Ai, ó. que Eu acho que. linda. Aí, tá vendo? A pessoa providência. É. Providência. Verdade. Providência. E aí nós entregamos, né, o nosso casamento, e aí a gente começou a preparação, né, a gente realmente discerniu. Nós começamos a preparação do nosso casamento, e aí começam os desafios, né, Sim. porque aí já é a união mesmo das famílias, Sim. é a fusão, então é a gente entender, né, a nossa sogra, o nosso sogro, né, ele também entendeu a minha família, eu entrar verdadeiramente na família dele e a gente começar a nossa história ali do Sim. sacramento, né? E o nosso sonho era casar mesmo na igreja, né? Então a gente não tinha dúvida disso. E aí nós casamos na Nossa Senhora da Saúde. E quando a gente foi conversar com o padre para a gente casar lá, na época era o padre Casimiro, né? Que era pároco lá da Nossa Senhora da Saúde. E aí eu fui falar com ele, eu falei, padre, eu queria pedir um favor pro senhor, porque a gente já tem um padre que acompanha a gente lá no Eureka, né, no movimento, que é o padre Michael. E aí a gente gostaria de que ele celebrasse nosso Sim. casamento. Aí ele falou assim, não, tudo bem, sem problema, mas eu também tenho uma questão a colocar. Eu falei, pode colocar. Aí eu faço questão também de estar presente. Aí eu falei, nossa, perfeito, né? Sim. Uma Quem honra, não né? quer? É uma 2 honra. padres. Então, 2 padres no nosso casamento. Então, foi assim, uma celebração muito bonita, né? E aí a gente começou a nossa história, né, de casados. Aí a gente já, logo em seguida, já decidimos por ter um filho, né? Que a gente já estava ali há quase 8 anos juntos, né? Vocês casaram Não tinha jovens, porquê, né? mas já tinham bastante tempo que estavam Já, juntos, né? muita Isso. bagagem. Deixa eu fazer uma pergunta primeiro aqui. Vamos lá. Aí já não é nem de vocês, do movimento. O Eureka ainda existe esse movimento? Existe. Existe. Então já fica uma dica aí pra quem Sim. tá no caminho, quem tá namorando e tá Isso. naquele casa não casa, Isso. faz o Eureka que, Isso. né, Pra- pra ajudar no Inclusive, acho que discernimento. teve esses. Não foi se foi semana passada. E é paroquial? É da Arquidiocese? Ah, eu Rapaz, não sei te não sei falar, te falar. mas podia- fica ali na Asa Norte, perto do Seúl. Perto do ali. Seúl. Uhum. Tem a sede depois deles. podia ver como ali, é que mas é. Depois a gente tem que procurar pra depois colocar lá vê, no... porque já tem muitos link. anos, né, que a Uhum. gente Sim, sim. acabou não continuando lá, Uhum. né? Aí a gente foi seguir dando outros outros passos, caminhos, né? Sim. Na verdade, quando a gente casou, nós não entramos
em nenhum movimento, porque aí a gente estava naquela fase ainda, eu entrei na faculdade também, Sim. o Fabrício também, né, concluindo ali a Não, faculdade, ele trabalhava muito, a gente né? Nossa trabalhava, então assim, a Deus. gente estava naquela fase de estudar e trabalhar, Sim. né, então a gente acabou saindo um pouco do meio da igreja, a gente nunca deixou de ir à missa, Sim. né, Uhum. então assim, nós nos conhecemos na missa, minha mãe sempre foi de igreja, os pais dele também, e nós nunca deixávamos de ir à missa, né? Isso a gente nunca deixou Legal. de fazer. Todo domingo a gente estava indo. Mas os movimentos a gente acabou assim se distanciando Passando um pouco. um momento de vida A aqui. minha mãe, desde quando era pequenininha, ela me colocava para coroar Nossa Senhora. Todo É mês de bonitinho. maio, tava eu lá coroando, fazendo esse papel aí e realizando a vontade dela, Aham. né? Então, a minha mãe que sempre me deu incentivou muito e me fez amar, né, Nossa Senhora, e também seguir os passos da Igreja Católica, né? Sim. Então, ela que me ensinou a ler a Bíblia, ela que sempre me levava para ir assistir a missa com ela, então eu era muito companheira dela. Então, ela que me mostrou essa caminhada dentro da Igreja Católica e eu sou muito grata também à minha mãe por ela ter feito isso, Sim. né? E os pais dele também sempre servindo, né? E foi sempre um exemplo para nós, sempre. E aí, quando a gente casou, aí a gente estava nessa fase, né? De estudar e trabalhar. E aí veio, depois de algum tempo, o ECC. Que, Uhum. na verdade, a gente fez um encontro antes, teve o diálogo, né? Enquanto o diálogo. Encontro do diálogo também, que a gente Uhum. fez pela Rainha da Paz, Catedral Rainha da Paz, Sim. militar. E aí nós fizemos o encontro do diálogo primeiro, a gente estava passando até por uma situação, né, de turbulência no nosso casamento. Foi, assim, a primeira provação, digamos, sabe? E aí a gente precisou de entrar, Sim. né, de novo, engajar em algum movimento para a gente poder se abastecer novamente, porque a gente estava muito distante ali, apesar de ir à missa sempre, mas a gente estava muito no mundo A ali. gente percebeu que precisava de algo a mais. Já tinha o primeiro filho? Já tinha. A gente às vezes entra muito nesse protocolo, né? Fala, poxa, não, eu acordo, trabalho, volto para casa, durmo, vejo minha mulher, vejo meu filho, Tudo volto automático, né? e fica tudo no automático. Então, às vezes a gente tem que parar, colocar as coisas todas no lugar, fazer as coisas com atenção, né? Porque a gente deixa realmente a coisa correr e para de prestar atenção em quem está do seu lado, né? Então, às vezes a gente tem que conseguir falar, pô, peraí, vamos... E hoje eu acho que o que mais falta, né, para os casais é realmente o que o seu encontro deve ter significado para vocês, diálogo. Sim, foi uma decisão, assim, que a gente tomou através também de um convite de um padre muito especial na nossa vida, que hoje ele é Dom, que é o Dom Mário, né? Dom Mário foi um conselheiro espiritual na época que a gente passou por essa turbulência, essa tribulação, né, digamos assim. E ele tem, assim, um jeito muito especial, teve um jeito especial de falar com a gente e nos indicou, né, participar desse encontro. Aí nós fizemos o encontro de diálogo, foi perfeito, que a gente começou a saber como a gente poderia conversar sem discutir, sem brigar, sem piorar a situação, né? E trazendo ali os nossos sentimentos, a compreensão e a gente conseguir conversar, porque quando a gente tá ali no início do casamento, a gente tinha acho que uns 4 anos, né, mais ou menos de casados, a gente acabou ficando ali sem saber, a gente não sabe, né, muito bem no começo, a gente fica meio perdido na primeira turbulência, e aí a gente acabou aprendendo a dialogar, a resolver, né, os problemas juntos, sem precisar espalhar isso para outras pessoas. Sim. Nossa, isso é... Né, lavar roupa suja dentro de casa. Isso é sabedoria, viu? Né? E a gente continuou, porque é um movimento que a gente dá continuidade, né? Sim.
ele é tipo um retiro. E aí foi muito bacana. A gente passou por essa situação. E aí, logo depois, veio a vontade de ter um outro filho, né? Que aí primeiro veio o Arthur, depois veio o o nosso Anthony. milagre. Aí o Anthony também, a O gente nosso tem uma milagre. história, A história do outro é né? linda. História que é um milagre de Nossa Vocês Senhora querem escutar? também. Ah, eu tô aqui curioso aqui. Tá louco. A história do Anthony é, assim, é algo milagroso mesmo. É isso aí, ó. Foi ela. Eu não consegui engravidar, né? Fiquei um ano mais ou menos tentando engravidar. E aí eu ajoelhava nos pés de Nossa Senhora. Na época a gente ia na igreja Rainha da Paz, né? Catedral da Rainha da Paz, que a gente morava ali no Sudoeste. E aí eu me ajoelhava no final da missa, pedindo, né? Fiquei um ano ajoelhando, pedindo que a gente conseguisse, né? Engravidar de novo. E aí veio a gravidez. E durante a gestação, no começo estava tudo bem. Aí quando foi mais assim pro 6º, 7º mês, a gente descobriu que o Anthony estava pequeno pra Pequeno idade. Anthony, meu Deus. Pois é. Olha só, Hoje o menino tem 2 Dois metros. metros de altura. na barriga ele estava pequeno, não Pequeno. estava se desenvolvendo da forma que deveria, né? Uhum. E aí, com isso, nós decidimos ir Aí, todas joelho no as chão. quartas-feiras. Joelho no chão. Naquela época era quarta-feira, o dia de adoração. E toda quarta-feira estava eu e Joelho o no chão. Fabrício Joelho no lá. chão. Tinha a missa e depois tinha a adoração. E aí, quando foi no final da gestação, o doutor pediu para a gente marcar a cesariana, porque ele não conseguia crescer dentro da barriga. E ele falou assim, não, quando der 38 semanas, nós vamos tirar ele, né? Porque ele não tá crescendo aí, então a gente vai tirar ele para ele crescer aqui fora. Sim. E aí, coisa assim, que ele não ganhava nem 500 gramas por mês, né? Naquela época. No começo da gestação tava tudo bem, mas aí ali já, para esse finalzinho, a gente teve essa situação. Aí fazia exame, era toda semana, tinha exame que eu tinha que ficar lá sentada com um monte de aparelho, durante 1 hora sentada para, né, ver aonde que estava o problema, se era, né, na placenta, onde que era e tal. E, enfim, aí ele decidiu fazer a cesárea, e aí eu falei assim, pode ser em tal data? Aí, com isso, ele nasceu com 39 semanas. Mas aí, na última semana, eu já estava assim com a barriga grande também, e não estava tão disposta, e o Fabrício foi participar da adoração. Uhum. E quando ele chegou assim bem emocionado, sabe? Bem emocionado, chorando. Aí eu falei, que foi? Ele, nossa, eu pedi muito, muito, muito mesmo, muita fé. Eu espero que dê tudo certo, né? Que o Anthony venha com saúde, tudo mais, mas eu pedi com muita, muita fé para Nossa Senhora. E o Fabrício é um homem de muita fé mesmo. Eu acreditava que ia dar certo. E aí, minha sogra até comprou roupinhas menores, porque o doutor falou Prematuro. que ele ia ser tipo prematuro. Aham. Aí, tá bom, arrumei a malinha, coloquei as roupinhas, Sim. fomos pro hospital, como já tava tudo agendado, tudo Sim. certinho, né? Fomos. E aí, eu tava lá na sala de recuperação, aí vem a enfermeira com o Anthony. Mãezinha, o neném veio só embrulhadinho aqui na mantinha. Aí eu falei, mas eu trouxe tudo. Não, mãezinha, mas é porque a roupa não serviu. Eu falei, tá muito pequena ou tá grande? Aí ela falou assim, não, seu neném é enorme. Caramba! Aí eu falei, como assim? Não coube na roupinha, não coube. Cara, Aí daqui como a pode? pouco vem o Como doutor, pode? num sorriso. E eu falei, o que foi, doutor? Que você tá com esse sorriso de orelha a orelha? Aham. Aí ele falou assim, você já viu seu bebê? Já viu seu bebê? Eu falei, então, acabou, a enfermeira acabou de trazer. Você viu o tamanho dele? Todo mundo impressionado que ele nasceu grandão. Uai. E aí, a única explicação é um milagre, gente. Milagre. Porque ele É um não milagre. ganhava nem 500 gramas durante o mês. Aham. E aí, ele, em 1 semana, ele
cresceu 500 gramas e ele nasceu num tamanho normal, Aham. de um bebê sadio, Saudável. saudável, e a roupinha não cabia. Aí a gente teve que providenciar a roupinha maiorzinha já, né, Aham. pra ele. Aí tinha depois lá pra colocar nele tamanhos maiores. Mas assim, a gente tem muita Sim. aceitação de que foi Um mesmo milagre. milagre de Uma Nossa Senhora, né? intercessão. Nossa Senhora Rainha da Paz. É. Com certeza. Naquela época que nós entregamos, né? E graças ao Fabrício, né, Não, também. É. não fui eu. Ela ficou o ano todo lá de joelho também, né? Aí você ficou na última. Na última semana. Na última. Aquele negócio, quem fez o gol, né? Mas é porque a gente estava fazendo os exames, né? Sim. Aí, de repente, então, assim, a gente, nossa, e a gente fala para ele, né? A gente Sim. conta para ele Nossa, isso esse aí, milagre. fruto de um milagre É. muito especial. E é aquilo que a gente fala, né? Pede a mãe que o filho faz, Que né? o filho atende, Que o filho gente, atende. então. Nossa, Então, nós temos vários casos de sim, né? Casos não, testemunhos, né? De fé, de devoção, de conseguir, de não conseguir também, né? Exato. Porque a gente não é sabe que é a tudo que a gente vontade de vai... Deus, né? Sim. Não é A tudo que você vontade vai de Deus não rezar é e que vai nossa. se realizar. tem aquela música que fala Teus Planos, né? Não sei se vocês já escutaram, Sim. que ela é muito bonita, porque às vezes você fala, poxa, eu quero tanto esse milagre, mas o milagre que Deus tem pra você é outro, né? E não tem nem como a gente comparar a nossa vontade, a nossa sabedoria perto da dele, né? É verdade. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem às vezes, né? De falar, poxa, eu quero tanto esse milagre, mas deixa eu abrir meu coração, deixa eu abrir minha vida para o milagre que Deus tem para mim, né? De aceitar a vontade dele também na vida da gente. E saber esperar. Saber Às esperar o tempo vezes dele. é aquilo que ele quer, mas não é aquele, não quer aquele Não é momento. naquele momento. E o que eu falo que eu vejo que hoje alguns casais erram é porque é o seguinte, hoje vocês estão contando a história de vocês, mas vocês superaram algumas coisas, várias coisas. Sim. E aí as pessoas olham o Fabrício e a Antônia e falam, ai, que eles têm maturidade, nossa, olha que casal legal, nossa, olha como são felizes, né? Mas não olha tudo que a gente viveu para chegar até aqui. As pedras que você chutou, É. que os dois chutaram. Né? As tentações, os Sim. pecados, As quedas. Sim. né? Várias quedas. Sim. Várias Isso quedas. mesmo. Mas Muitas sempre tribulações. firme na oração, gente. Sempre. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Pode fazer. Não, da questão assim, porque às vezes, no momento, você fala, lá no início do casamento, com 4 anos de casado e tal, passaram alguma turbulência. Tem muita gente que se afasta da igreja, se afasta de Deus, para de pedir intercessão de Nossa Senhora, para de estar em oração, né? Cria aquela revolta com Deus ali. Na vida de vocês estiveram sempre perto assim, vocês tiveram momentos de revolta com Deus, e aí de coração aberto, né? Sim. Assim, da minha parte, eu nunca revoltei. Não, eu também não. Assim, Nunca tive questões, revoltamos. tive Nós- questionamentos, né, com Sim. Deus em alguns momentos da minha vida. Inclusive, esse ano eu tive uma aprovação muito grande, né? Muito grande. Que eu falei, não é possível que isso está acontecendo comigo. Por que isso aconteceu comigo? Eu tive que procurar ajuda de padres, do nosso diácono, na da verdade, nossa tem aí equipe. 3 anos, né, que a gente também vem passando por algumas dificuldades, né? Muitas tribulações. Que aí fez a gente Mas, ter assim, esses questionamentos. respondendo mas a sua não pergunta, de me afastar, Não, de de nunca revoltar, não. revoltar, nunca. Sempre as pessoas falam, olha, meu filho, é oração. O padre fala para mim, é oração. E seja fiel ao seu matrimônio. Sim. Seja fiel ao seu matrimônio. Com a oração. Eu não sei Se onde não foi for que assim... que eu escutei alguém falando assim que esses questionamentos são naturais do nosso do ser humano e às vezes até fortalece a nossa fé, né? O que eu não posso é criar um enfrentamento com Deus, mas às vezes aquele questionamento vai te dando até um pouco de razão, meio paradoxal, mas vai trazendo razão para a fé da gente, né? Então você fala, poxa, você vai conversando com Deus para tentar entender o porquê daquilo, né? E nós tivemos passagens por deserto durante a Bíblia toda, né? Sempre Sim. tem um deserto ali, Sim. né? Então, às vezes, você começa a enxergar aquilo ali como seu deserto. Às vezes, né? Fala, poxa, Senhor, tá pesado esse deserto aqui. Mas você vai entendendo aquilo, vai internalizando, vai
E vendo que até santificação, né? Exatamente. Então aquilo ali Sim. às vezes vai Te santificar. fortalecendo a nossa fé e não o contrário, né? Então ter esse cuidado de estar em oração, questionar quando tiver essa vontade de questionar, mas não criar esse enfrentamento com Deus, né? Sim. Então acho que é um negócio. Uma vez um padre falou para nós no retiro, você falou do deserto, agora eu lembrei. Aonde você está na sua vida? Você está lá na escravidão? Você está passando pelo Mar Vermelho? Ou você está lá no deserto? Você já foi liberto? Isso é uma pergunta que todo mundo tem que responder. Sim. Tem que saber onde é que você está, É verdade. entendeu? Sim. Ou às vezes você não sabe também. E tem que Sim. procurar saber. Ou você está lá preso, você está passando, ou você já está liberto. Né? Então, assim, a gente... eu e a Antonella, a nossa vida sempre foi muito... Nós trabalhamos muito, a vida inteira, muito. Não tivemos tempo de cuidar dos nossos filhos. Né? Agora que eu tô, né, vamos dizer, mais Com a tranquilo. vida boa. Não é vida boa, mas assim... Brincadeira. Não, os Brincadeira. horários Os meus hoje, horários né, agora são mais permitem, A vida da gente flexíveis. vai se adaptando. os meus horários agora permitem eu cuidar dos meus filhos mais do que antes, né? E aí veio, na verdade, a vontade de nos aproximar mais. Aproximar, tá mais presente deles, né? Sim. E aí veio o convite do SCC. Ah, sim. Em foi, 2016 veio o convite do Através SCC. de um casal também É, muito amigo maravilhoso, nosso. amigo nosso, que vocês também Vocês conhecem. conhecem. Vocês fizeram falar na São Camilo também? Sim, Fizemos. fizemos lá. E aí A gente a gente ajudou começou a muito caminhada. É, Nossa, vocês... A gente Foi, estava a gente presente. começou a caminhada de pastoral, né, também. Porque até então a gente só ia à missa, participava ali de um encontro ou outro, né, com casais, mas o engajamento mesmo, assim, de servir, né, ao próximo, entrar na pastoral, porque a pastoral é isso, né, é você fazer o serviço ao próximo, né. Sim. E o serviço é o que te aproxima também de Deus, né? Sim. Porque a gente sabe que as pessoas também são instrumentos, Sim. né? E a gente ali, um fortifica o outro. Uhum. E sendo de casal ainda, melhor ainda pra gente, Sim. né? Com Foi certeza. foi Foi um divisor de águas ali, Isso, foi um naquele divisor momento. de águas. Né? Também passando Nossa. por problemas, de novo, seríssimos, né? Aí o SCC realmente até salvou nosso casamento. É um resgate, né? Nossa, Você sabe que o nosso eu- podcast nasceu do SCC, né? Olha, Porque foi um casal em 2019 que deu um depoimento e falou assim, vocês encontro, né? Vocês Deus, vocês igreja, e não só vocês Yara e Sérgio, né? Mostraram pra gente o que é realmente ser casados. Até então a gente não sabia. Depois disso tiveram até um filho. Olha. Então, assim, e Olha, assim, que tava legal. passando por uma grande dificuldade. Aí foi quando eu falei, Sérgio, a gente não pode ficar só na paróquia, a gente não pode ficar só nesses casais, vamos tentar chegar cada vez em mais casais que precisam ouvir um Fabrício e uma Antonella falando, poxa, a gente passa por dificuldade. Muitas vezes, todos os anos, né? Muitas vezes até mais, mas a gente tá aqui firme no propósito e levando e elevando o nome de Deus. Sim. Então eu falo, quem olha pra vocês fala, nossa, mas olha como é legal, a Antonella sempre sorrindo, né? Esse sorrisão. Fabrício sempre de cara Fabrício boa. sempre com a carinha boa, né? Mas não vem, não imagino que a gente vive Sabe pra... as quedas, né? Exatamente, Sabe os as bastidores. Bastidores, Tem muita gente que olha pra gente e pensa, fala, pô, a vida é perfeita, vida de novela, É. fala minha amiga. É. E hoje uma Não coisa tem. me fez muito repensar, que foi aquele terremoto na Venezuela, né? Que até saiu do jogador e tal. Fala, gente, você vê os vídeos dos filhos, tudo ali, né? E muitas vezes a gente para reclamar do dia, do trabalho, e não agradece a Deus o ordinário, né? O que vira o extraordinário, que é você tomar um café da manhã com seu filho, que você falou, ter mais tempo, você poder ouvir o seu filho de coração aberto, você poder ver seu filho conquistando alguma coisa. E a gente também, né? Como Sim. casal, ver os amigos, tanta coisa que a gente vive no nosso dia que a gente não valoriza. É A verdade. gente valoriza quando a gente perde, né? Com Você olha pro lado e Verdade. fala, e agora? É verdade. Até fortalecer o convite pro SCC. Todo episódio eu falo, vou falar de novo. Vai, porque assim, Vai. é impressionante. Quantos casais já Restaurador. falaram conosco? Isso, exatamente. Restaurador. Falou que foi um divisor de águas. Meu pai, eu tava conversando com meu pai tem uma semana. Meu pai tá com 70, meu pai, sei lá, 40 anos de casado, por aí, não sei. Nossa, que lindo. Mas até mais, 45, não sei.
Mas ele estava falando o quanto o SCC foi importante no casamento dele, né? Que foi um divisor de águas no casamento Tá dele. vendo aí? E fez lá no interior de Minas. Então eu falo, poxa, você tem paróquias aqui em Brasília, você tem paróquias no Brasil inteiro, né? Que você pode procurar o SCC, né? E sem contar na família que você cria, né? Exatamente. Porque tá todo mundo Hoje remontado nossos no lugar. amigos vieram do SCC, né? A grande a maioria gente dos cria nossos esse a nossa círculo família de hoje amizade ali que o nosso ciclo de amizade hoje, ela é A muito mais. maioria A maioria hoje é o pessoal da igreja. É mesmo. porque são pessoas que acreditam na mesma coisa que você acredita, Estamos que remando tem o pro mesmo mesmo lugar. princípio. Exatamente, Em tem o rumo à mesmo santidade, objetivo. exatamente. É. Rumo à Ô, santidade. Fabrício, e uma coisa que eu vejo assim, né, e vale para nós, homens e mulheres, quantas vezes você não teve que dar um puxãozinho de orelha num amigo ou receber um puxãozinho de orelha de um amigo? A gente já Então, salvou o né? casamento. Então, se alguém Casamento que já, né? acredita no matrimônio, a chance de te dar um puxão de orelha, tipo, volta. Isso. Porque se você vai se aconselhar, às vezes, com um cara que tá na esbórnia, ele vai É, falar, vem comigo, né? É, E ao contrário, que a gente tem que falar, pô, você tá doido, volta para Fabrício? sua Volta pra casa. sua casa. Isso Olha a mesmo. família linda que você tem, né? É isso mesmo. A gente tem que sempre dar esse valor, né, à família. Porque é o que o inimigo mais quer. É, É o que mais É tem, o tem a que família. é o que é Não o, adianta. é o, Não adianta. os olhos de Deus, né, tá voltado para a família. Então, é o que ele tem de precioso aqui na terra. Sim. Então, o inimigo, ele quer destruir. Ele vai arrumar pretexto para isso. E constantemente, sim. constantemente nós vamos ser atingidos, né? Então, assim, nós como casal, tendo o sacramento, vocês sabem que a gente é um olho a mais, né, para o Uhum. inimigo, porque o sacramento, ele vem para colocar Deus no meio do casal, né? Uhum. Então, você está convidando Jesus, né, Cristo também, Sim, para caminhar junto com a gente. sim. Então, o sacramento do matrimônio não é uma coisa qualquer, vou lá me casar, colocar uma aliança no dedo. Não, é uma aliança com Cristo. Por isso, né, Entendeu? viver a aliança. Isso, é viver, né, com Cristo. Não dá para você receber o sacramento e não amar a Cristo, para que você possa amar o próximo, Sim. né? Sem esse amor, não dá para continuar, não dá para ter um relacionamento. Resumindo, sem o amor de Deus, O amor de Deus é que traz tem. todo Não esse tem marido e amor, mulher. né? não tem. Não tem. Não tem. E o sacramento, né? O sacramento, muitos dos casais hoje que vivem juntos, mas que ainda não buscaram o sacramento, ou seja, a bênção de Deus, né, para a sua vida matrimonial, precisa buscar, né? Precisa sair do pecado, Sim. né? Porque a gente precisa ser liberto do pecado. E o sacramento do matrimônio, ele vem para libertar o casal a viver junto em união e sem pecado, Sim. né? Então, você pode ali participar da comunhão e ao encontro de Cristo na Eucaristia, né? Não faz sentido você ir à missa e não receber a Eucaristia, né? E se por algum impedimento isso está acontecendo, tente se regularizar, né? Sim. Porque é como ir a um banquete e não poder se servir, Sim. né? Então, hoje a gente sabe o valor, né, Nossa. da Eucaristia na nossa vida e a Meu gente não fica sem. Não ficamos sem. Vocês dois são ministros, né? Da Eucaristia? Sim, Eu ia comentar isso agora, não sei se já pode. Pode, aí já Eu vi É outro fotos. testemunho. Fotos. É outro testemunho. Nós fomos investidos Então, agora. vou contar a história. Aí, esse ano, eu falei que eu caí esse ano, né? Eu tive uma aprovação muito grande esse ano. E então, desde então, eu descobri por que eu caí, Sim. né? Eu vim fazendo questionamentos com Deus, né? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Foi simples. Foi ele me mostrar que o meu lugar é lá com ele. Foi simples. E numa missa, lá na São Paulo Apóstolo, no Guará, acho que foi 10 horas da manhã, eu acho que foi. Eu falei, Senhor, eu quero servir para você aqui. Eu quero servir para você aqui. Porque a gente tá mais ali agora, né? A São Camilo realmente é muito longe pra gente ir e tal. Né? Mas, lógico, a nossa raiz também é muito forte lá na São Camilo. Sim. Mas a gente tá indo muito ali na São Paulo Apóstolo agora. A São Eu Camilo falei. é nossa paróquia de trabalho, a gente É. fala, né?
E aí eu pedi para Deus, Senhor, né? Tentei dar no canto, não conseguia, não foi meio aceito. Falei, tudo bem, tá. Eu sei que eu não canto muito que bem, não mas... Faltou um talento aí. É, não sei, eu era canto Mas eu muito, ia me não era pra perguntar, ser. você canta que eu Não, mas não nunca era pra vi. ser. Pois é, Era pra eu ser ministro. ele Sim. queria. Aí eu falei, Senhor, eu quero pedir. Rapaz, eu cheguei na casa da minha mãe. Todos domingos lá na minha mãe, tem Não, almoço. tem um detalhe aí no meio. Veio a quaresma Não, eu tava na e quaresma. você fez um propósito Já tava na de quaresma. ir à missa Todos todos os os dias. dias. Tava na quaresma, tava indo na missa todos os dias. Rezando o texto todos os dias. Bom. Aí eu cheguei na casa da minha mãe. Ela falou, tem uma novidade. Eu falei, o quê? Houve essa Você- mensagem. Aí ela me mostrou uma mensagem no celular. Olha, a paróquia tá precisando de ministro e eu vi seu filho aqui hoje na missa. E eu vou indicar ele para ser ministro aqui. Uma amiga nossa, né? Você Conhecida, acredita, Mandou viu pra cara? a sua gente mãe. na missa e mandou Eu mensagem falei, pra meu mãe Deus, não é dele. pra ser tão rápido assim. É esse serviço todo mesmo, né? Senhor do céu! E aí eu falei, não, eu aí, e ela, né? aí era o casal, né? Era o Chamando o casal. casal. Aí eu falei assim, não, como Nossa, assim? como assim? Você é ministro agora Eu também? Você também, é o casal. Aí eu falei, nossa, mas eu não tô preparada pra isso não, gente. É porque é um papel tão assim Não, mas eu não me importante, né? sinto Uma digno. honra, Eu né? não me sinto Na digno. hora- Uma honra. E Como é na que é? Como hora é que ele fala? falou assim, Eu não me nós sinto somos servos inúteis. Certo, Né? A gente não, isso não é não é pra gente. Mas a questão de não ser digno... Isso não é o título, Sim. né? Não, A gente tá ali mesmo a serviço. a Sim, serviço, a serviço. né? Então a gente não pode sentir, claro que a gente vai sentir um zelo, Não, um gente, momento muito especial, Deve ser- sublime, algo que eu assim. falo, Sim. né? É um Sim. momento sublime. Sublime. Tem aquela música também, né, que fala, né? É tudo que eu tenho, recebe o meu nada, né? Porque Porque não nada. É tudo isso que eu tenho é mesmo. nada, né? É o nada. Isso. Não sou nada. Então, Não sou nada, gente. Inclusive, no primeiro dia que a gente foi ser treinado, a pessoa que foi treinar a gente, ela falou uma coisa tão linda. Que ela Vamos ver se é o que falou eu tô pensando. da boda de Caná? Foi Fala. da boda de Caná. Conta. Ele falou assim, servir, né? Servir como ministro da comunhão é como aqueles servos que encheram as talhas de água e viram se transformar em vinho. Só eles Só que viram. eles que viram. Eu Só também me eles. arrepiei. Aqueles servos que Só viram. Só de falar, eu arrepiei. Nenhum que estava naquele casamento viu o milagre. Nem Só os Maria, servos. porque Maria Olha, Só deu a passou, ordem, né, né? para Jesus a Gente. missão que precisava ser feita. nós somos E saiu. servos indignos. E na Só hora isso. que ele falou aquilo, ele falou assim, nós quem vamos encher as talhas de água. E viu? E nós- Rapaz, que isso, cara. Não. Então, assim, foi lindo, assim, cada dia que a gente está participando, indo lá, aprendendo, servindo. Nossa, E era um domingo zelo, era um agora- zelo. Domingo agora eu também fui. Foi premiado. Gente! Não, foi assim muito Nossa, especial. o padre fez uma com ela. O que foi? Nós Meu fomos. Deus do céu. Mas pra nós estamos sendo gente- treinados ainda, né? Aham. Nós já fomos distribuímos e tal, investidos, tal. já fomos Mas nós já investidos. estamos Tá usando uma camisa de aprendiz. Mais ou menos isso. Estamos em treinamento. A gente estava em treinamento naquele E domingo aí ali. nós somos domingo, né? A mais, inclusive, porque tem as escalas, mas a gente só vai participar da escala a partir do próximo mês. E aí nós estamos livres ali para participar, né? Ajudar como ali, né, ajudante tá. e aprendiz, né? E aí nós chegamos lá, a equipe recebeu a gente, tudo, a gente se organizou e ficou combinado o quê? Que eu e o Fabrício ia só acompanhar o ministro que já estava escalado lá. E a gente ia só acompanhar ali para ver se todos iam Sim, consumir a comungar, hóstia ali sim, na na frente hora. do Uhum. ministro e tudo. Tudo resolvido, decidido, alinhado. Na hora da comunhão, o padre, nós seguimos juntos, né, com os outros ministros e a gente ficou por último para a gente poder comungar e acompanhar os ministros. Aí, não, detalhe, eram 5 âmbulas. 4 dos ministros e uma pro padre. E uma do Aham. padre. Nós éramos 6, Sim. Nós éramos né? em 6. Nós éramos em 6. Isso. Aí fizemos a filinha, o Fabrício ficou atrás de mim, né? Eu era a penúltima. E aí eu fui comungar e aí o padre me deu a âmbula dele. Aí como que eu ia recusar, né? Na hora eu peguei e fiquei parada ali, né? Aí veio a ministra e falou assim, padre,
ela vai me acompanhar somente. Aí ele, quem vai acompanhar ela sou eu. Meu Aí Deus eu- do céu, velho. Só ouvindo ali, ó, na hora, só olhando Ah. o que ele ia fazer, indo nos comandos, né? Aí ele falou assim, por favor, senhora, fica aqui nessa fila Na do filha meio. dele. Aí Na me fila do posicionei na fila do meio, comecei a entregar a Eucaristia e ele do meu lado. Passaram Olhando assim assim, uns olhando 2 assim. minutinhos. Não, e ele desse ele tamanho, tem 2 subiu. metros de altura. Você fica. Ele é bem Nossa. altão, parece com o Anthony. Passam uns 2 minutinhos, ele subiu, sentou lá Sentou no lá. altar e me Olha aí. deixou lá. E assim, Cara, né? pensa, Deu velho. tudo- Deu tudo certo, né? Mas tremeu igual uma Mas vez. quando eu sentei de novo, aí Fabrício pega na minha mão, Meu Deus. Mão gelada. Geladinha, cara. gelada. Mas assim, Deus é surpreendente, né? isso. Que A Deus gente nunca capacita a sabe. gente. E assim, Você tava ali pra isso. Você eu, tá ali a serviço. eu só agradeci. Senhor, Pode obrigada. acontecer o dia do padre não tá, a gente tem que celebrar. É. Pois Você é. sabia que o ministro tem Fazer a celebração da celebração da palavra. Celebração da palavra. Sim. Eu espero que É né, onde é feito o padre não nos deixe nos dessa. doentes, né? Você vai Sim. entregar a comunhão pro doente, tem que fazer a celebração da palavra. Inclusive, Ler o essa é evangelho. a missão mais principal, importante do né? ministro, A é mais essa. importante. A missão principal do ministro é levar. ajudar Gente. a paróquia, né? O padre a levar. O meu avô materno, o Voquito, ele tinha uma dificuldade muito grande de caminhar. Eu lembro perfeitamente da gente no domingo lá na casa dele brincando. Aí os ministros iam lá levar para ele a comunhão. Era uma No alegria, assim. interior, né? Muito. Nossa, era muito bonitinho, legal, né? porque assim, tá, quando a gente juntava lá aquele monte de neto, aquela bagunça, aí na hora que chegava, baixava todo mundo, ficava quietinho, escutava o evangelho, via meu avô comungar. né, cara? Era bonitinho ver meu avô comungando assim. Essa parte a gente Fazendo ainda vai questão, ser né? treinado Essa parte também, não vai ser né? treinada. amor? Mas a gente escuta cada coisa desses, né? De levar comunhão pros enfermos. Meu Deus, nossa. Acho que não vem ao caso. É. Mas Deus veio preparando a gente para esse momento, Sim. sabe? E a gente também teve a oportunidade de estar com um casal. Aí já entrou as equipes de Nossa Senhora na nossa Uhum. vida, né? E aí a gente teve a oportunidade de conviver também por um ano com um casal também que eram ministros e eles presenciaram um milagre eucarístico também. E aí nós fomos na casa deles numa reunião e eles contaram e Nossa. assim eu fiquei Impressionante. emocionada e fiquei encantada, né, com aquilo, porque você vê uma pessoa assim próxima Sim, que contar, presenciou isso. gente, é emocionante demais, ser. né? Aumenta muito a sua fé ali, de você só ter certeza de que a Eucaristia é o corpo de Cristo, corpo de É o Cristo. verdadeiro né? Cristo. né? Então é muito lindo. Aí a gente vai pesquisando, a gente vai participando de retiros e a gente vai começando a ter cada vez mais noção, né, das coisas que Deus prepara para a nossa vida. Então a gente está vivendo realmente um momento, né, que a gente está bem perto de Deus, né, de Cristo. E a gente sabe que é nesse momento que a gente vai passar pelas provações também, isso. né? Então a gente tem que ter isso firmado para a gente poder se preparar, né? Tem que E se na preparar. primeira dificuldade, eu acho que é mais difícil da gente entender. Com o passar do tempo, a gente vai ganhando maturidade. Que eu falo, às vezes acontecem as coisas lá em casa, quando a gente vai ajudar na igreja, é como se tivesse um fuzuê, menino chora, não sei o que, sei o que, não sei o que. Um furacão, e o Sérgio já olha um pro outro e fala É assim, desse nós jeito. não vamos desistir. É desse jeito. Entendeu? Não vai me tirar do sério, nós Isso não mesmo. vamos desistir. Eu acho que isso vem muito com a maturidade do casamento. Sim. É claro que em proporções menores ou maiores, que quando vem um problema grande também, a gente fala, Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Né? O que o Senhor quer Com ensinamento. de né? ensinamento e de santificação da nossa parte mesmo, sabe? Sim. Porque, de novo, problema todo mundo tem, gente. Sim. Seja dinheiro, saúde, trabalho, problema familiar, alguma coisa, algum excesso ali, algum vício, problema todo mundo tem, Sim. menor ou maior. E aí vai da gente enfrentar, né? Uma coisa que tem ajudado muito, muito, muito a gente é o texto diário, né? O texto diário tem nos ajudado Muito. E tá bonitinho o João rezando agora.
Tá uma figura, A assim. família inteira A reza? família Reza. inteira, a gente reza os 5. Nossa, É. que lindo. É. E eu falei É. com você, acha que a gente tá criando algo assim? Porque antes a gente vinha num carro só pro trabalho, então a gente rezava os 5 no mesmo carro. Aí agora tem dia que a gente vem em 2 carros, aí um liga pro outro e a gente reza Faz a junto, mesma né? voz. E daqui a que pouquinho legal. nossas filhas vão sair de casa, né? A gente já tem filho com 13. Não tem Não. como. Eu Sim, saí de casa sim. com 16. Falei, Sérgio, elas vão querer ligar pra gente. Se a gente fizer disso um hábito. Sim. E é isso, No assim. sábado eu tava saindo de casa, que foi engraçado essa aí. Eu não sei se eu te contei. Eu ia comprar pão, né? E o João foi comigo, ele gosta de ir. Ele, pai, vamos rezar o texto, porque entra no carro de manhãzinha. Ele já quer Vamos rezar o texto? Eu falei, vamos. Aí rezou assim, né? Passou um pouquinho. Pai, vamos terminar de rezar quando chegar lá em casa, pra rezar com a mamãe e com as irmãs, né? Eu falei, tá bom, vamos esperar chegar em casa. Que Né? bonitinho. Mas é legal E isso é aí, né? isso, então a gente fala, começa com um mistério, 2, vai aumentando aos poucos, mas torne para a família um hábito a oração, né? Sim. Sim. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, porque a gente sempre olhou de fora e vê vocês servindo muito a igreja, né? Tudo quanto é... Tá lá o Antonelli e Fabrício. Vocês estão sempre Comida, trabalhando. festa junina. Festa junina, trabalho, encontro, trabalho CCNS e por aí vai. E você, nesse desejo de servir mais, né? E ainda fala, pô, o que eu tenho que fazer? Tentou o canto, faltou Não deu. falta talento. Só que eu falei com o Sérgio, eu falei, mãe, acho que eu vou aprender a cantar. Aí eu falei, nossa, mas isso vai dar trabalho. Vai dar trabalho acho que não é demais. meu caminho. Deixa ela ajudar de outra forma. Eu falo assim, a gente atrapalha até nas palmas lá na igreja. Já tão desordenado que é. Eu tava no coral, mas aí o Fabrício falou assim, agora você vai ter que optar, ou fica no coral ou vai pra Messi. Messi, né? Aí, como é em casal, eu preferi, né, ficar com ele pra gente Sim. fazer essa missão junto, né, cumprir, servir, né, juntos. E aí eu deixei o coral da igreja. Não, e teve um ministro lá. lá que falou assim, a gente estava em treinamento lá, e falou assim, eu sei que vocês são tudo engajados aqui. SC, não sei o quê, reunião pra lá, reunião pra cá. O dia que tiver reunião de Messi, A prioridade vocês cancelam o sempre que vai- vocês têm e vêm pra cá. A prioridade. É a prioridade. Dê prioridade a Cristo. A prioridade. A prioridade vai ser sempre Sempre. nosso serviço de mestre. Com E eu não certeza. sei se vocês sentem isso, mas na maioria das paróquias falta gente para ajudar, né? Fala. Então, assim, tem muita gente. Eu às vezes me pergunto, eu falo, será que as pessoas procuram? Porque tem um monte de gente que fala, a igreja católica é fechada, é difícil de ajudar. Meu Gente, Deus. o que mais a gente precisa é de ajuda. É verdade. Só que tem que começar, né? É, Começar a ir dar na o missa, primeiro começar falando, pô, passo. posso entregar aí o folheto? E aí, se engajando, na né? pastoral da Estar acolhida, disponível. Mas é na Pastoral do missa. dízimo. Dízimo. Rapaz, Precisa demais, né? Mas é na missa que a gente recebe o chamado. Pois é, Então, participando, né? Isso, é na missa que a gente recebe o chamado. Por isso que é importante a gente ir à missa, né? E aí, a Igreja Católica, ela é rica em Sim. movimentos. A gente tem espaço para todo mundo. Todo mundo. Né? Nossa, olha, Inclusive, não tem às aquele vezes, negócio lá que os operários são poucos? É. Sempre. A messe é grande, os operários são poucos. E as figurinhas ficam repetidas, É. né? É. o Justamente assunto por quê? chegou aí. Porque o Fala. convite chega para outros casais E eles falam não. e eles falam não. Aí nós, né, sempre estamos ali à disposição. Sempre a E serviço. se bater na nossa porta, a gente abre, né, Que vai amor? mesmo. É isso. É e, ó, muito raro a gente recusar. E, né? Você e falou- agora os meninos já estão, né? Porque A gente Então, eu a ia gente- chegar nisso No agora. encontro. Vamos deixar você falar. Porque eu falo que eu vi lá, um trabalhando e outro. O outro fazendo, né? Esse ano, Esse ano a gente teve essa grande glória, grande bênção, né? Que o Anthony fez o SEG, né? a semana do Deu muito SEG, trabalho para entender e querer, né? Aceitar Sim. fazer. Né? Não deixamos ele livre. Ó, Anthony, nós não vamos te obrigar a fazer. Né? Mas eu queria muito que você fizesse. A Tonela também ficou nessa tecla ali. Aí ele ia lá no Arthur, né? Sim. Começava com o Arthur. Arthur, e aí, o que você Com a acha? mão. O que você acha? Eu faço ou não faço? Arthur, claro que você vai fazer, velho. Você tem que fazer. E é daquele jeito, né? E quando Tem o que irmão fazer. fala, né, tem É. mais peso. É. E a Pai e nossa... mãe, em determinado momento, não tem peso nenhum, né? E aí, cara, aí ele fez, ele adorou, gostou, né? Foi E uma o coisa melhor maravilhosa. de pra ele. tudo é que, assim, como ele estava resistente, a gente não queria que ele fizesse forçado, Sim. né? O SEG. Então, a gente conversava muito, eu e o Fabrício. Aí o Fabrício falava assim, pega leve, não vai, né? Vai espanar. vai Porque dar senão porrada, não, ele senão vai, vai né, espanar. desistir ou vai querer fazer para mostrar que, né, fez a que vontade fez, da gente. Não, vamos deixar ele ali.
E aí ele fez muito porque, como ele via a gente cochichando em casa, não sei o que, não sei o que. Aí ele, eu quero saber o que é esse negócio desse Segue-me, que vocês tanto participam e sai, vai, não sei o Toda hora quê. vocês estão lá, toda hora vocês estão lá. E aí ele ficou até curioso pra fazer. Menina, ele acordava 5 horas da manhã pra se arrumar. Tomava banho, coisa mais linda, ficava cheirosinho na espelha. Eu A levantava, caramba dos tios. eu colocava o despertador, na hora que eu ia levantar pra chamar ele já estava pronto. Eu falei, glória. Então, assim, a semana do Segue-me, que esse Segue-me foi muito especial pra gente, né? Nossa. Porque nós estávamos já, Sim. né, engajados, e o Arthur e a nossa nora, a Madu, Ficaram noivos, né, também. ficaram noivos, e eles também estavam a serviço, né? Sim. Então, a casa ia estar servindo ao Senhor, né? E A casa inteira. a casa inteira. E o Anthony fazendo. E a gente não falou, foi surpresa, né, para ele também. Ele não sabia que a gente ia estar lá, então foi surpresa. Mas eu me emocionei a semana inteira, porque eu falava assim, não, tô acreditando. Senhor, Tá bom demais é pra isso ser mesmo. verdade, né? Nossa, deu tudo certo. E eu Graças a chorei Deus, Pai. a semana inteira de emoção, agradecendo a Deus por aquilo. Por ele ter movido céus e terras e ter colocado a minha família lá para servir ao Senhor. Nossa. E tudo tem seu tempo, né, Antonella? Porque às vezes a gente, como pai e mãe, fica tão ansioso, né? Gente, será que eu tô errando? Será que eu tô acertando? Será que meu filho vai seguir o caminho de Deus? E é o que o Fabrício falou, e às vezes a gente tende até a pressionar, e em determinado momento da vida, pressionar, a gente sabe que é pior, né? Então eu imagino, na hora que você vê lá todo mundo a serviço, Foi nossa, joelho no deve chão. Você vê ser... que o exemplo arrasta mesmo, né? O exemplo arrasta, porque vocês viram os pais de vocês na igreja, Sim. se voltaram a se conhecer, né? Se encontrar Sim. novamente na igreja. Sim. Momento de dificuldade, procurar a igreja. Momento de agradecer, estar na igreja. E agora os filhos seguir nesses passos também. Inclusive, quando você fez aquela pergunta, se em algum momento a gente se revoltou, né? Me veio uma coisa na cabeça que naquela hora eu não pude falar, mas voltou agora. Quando a gente briga, né? Isso já desde o começo. Sim. A minha reação sempre foi buscar Jesus. Sempre. Então, assim, a gente já teve brigas, assim, seríssimas. Sim. De separar. De querer separar. De Não querer separar a gente mesmo. nunca separou, né? Mas, assim, de tomar decisão, né? Eu tô indo Ou embora. um ou Já outro falei várias vezes, tô falar. indo embora, não aguento mais não. A Antonella tentando falar com cheio de Ela cuidado, tentando né? ser O sucinta, Fabrício, né? não aguento mais não. Não, chega, doido. Mas, assim, isso já aconteceu, né? Da minha parte, já aconteceu da parte dele também. Mas em toda a turbulência que a gente passou, em todas as incertezas, eu fui para buscar Jesus no sacrário. E às vezes eu encontrava uma igreja fechada, eu falava, não tem problema não, vou na outra. E eu ia. Teve vezes que eu já tive que ir em 3 igrejas porque estavam fechadas. E eu me ajoelho, entrego minha situação, porque Deus sabe de tudo que a gente passa. Sim. Mas a gente precisa falar, Sim. desabafar, né? E ele sempre foi meu confidente, sempre foi ali o meu psicólogo também, né? E aí, com isso, eu sempre chorei, me desabafei e depois sempre busquei um aconselhamento. Sempre. Sempre eu faço isso. Então, assim, a Igreja Católica, ela tem isso disponível, só que a gente precisa procurar, né? Então, às vezes, no desespero, o que a pessoa faz? Vai procurar uma amiga, vai para um boteco, Familiar, vai não sei aonde, ou então a amiga dá um conselho errado, né? Então, assim, gente, é ter discernimento. E eu falo até os familiares, acalmar. sabe, Antonella? É difícil, porque, por exemplo, É. você tem uma nora hoje. Se o seu filho vem e te reclama dela sempre, você vai chegar uma hora e você vai falar, nossa, gente, mas não faz bem pro meu filho. Enfim, tô dando um Isso. exemplo. E assim é a gente com nossos pais, com nossos familiares. Poxa, toda vez que chegar a mãe, levar todos os meus problemas pra ela, vai chegar uma hora que ela não vai aguentar olhar pro Sérgio. Sim. E eu vou perdoar, vai estar tudo bem pra mim, mas a gente criou aquele abismo entre os Isso. familiares. Então isso é muito importante, legal você falar isso. E é um lugar que me traz paz, me Sim. acalma, né? Então, toda vez que a gente briga, a primeira coisa que eu faço é entrar no As carro. brigas estão e ficando vou- menos agora, né? Chega uma hora que a gente vê que não vale a pena, Não vale a né? pena, cara. Não, pra
quê? A Vou ficar gente- com ela mesmo, não vai Na ter jeito. verdade, eu acho que a gente aprendeu a É. administrar, né? Sim. E nosso diálogo, né, vai melhorando. A gente Dever de também, sentar. a gente também entrou nas equipes de Nossa Senhora, né? Foi em 2021, tem 5 anos, Foi né? na pandemia. Foi As mais ou menos equipes Foi isso. junto com a gente. Foi? Acho que um foi. pouco depois. Depende, acho que depende. Mas tem tem É, 5 ficou lá anos, desde né? o início, Tem é. 5 anos que a gente está nas equipes. E a gente vê uma transformação muito grande, sabe? Depois que nós entramos também nas equipes, porque ela trabalha o casal, né? Você trabalha com o casal ali, junto Uhum. com outros casais, e o movimento trabalha o casal, prepara o casal, né, para o dia a dia, para as dificuldades. E a gente tem um conselheiro também à disposição, Sim. né? Um acompanhante espiritual ou um conselheiro. Então, isso faz toda a diferença. Por quê? Porque você está aprendendo a palavra de Deus e você tem que colocar ela em prática, porque isso é o mais difícil. Sim. Você ouvir, fazer uma reflexão, perfeito, isso aí assim, não é fácil, Mas tá ali, né? mas a gente tem recursos para isso, para entender, para interpretar, tem condições de entender ali, mas colocar em prática depende do seu querer, Sim. né? Levar ao próximo, né? De Depende você do seu querer. praticar aquilo no dia a dia, né? Então, isso é o mais difícil. E uma coisa, Antonella, assim que vocês falaram, né? Poxa, que já ameaçou sair de casa e tal. Eu falo que é ruim isso, né? Graças a Deus eu e o Sérgio nunca passamos por isso. Mas eu falo assim, porque é uma decisão que às vezes você toma num ímpeto Cabeça e a quente palavra ali. lançada não tem volta. Tem não. Verdade. Então eu falo, tomar muito cuidado com esse tipo de palavra na casa da gente. Eu vou embora, acabou, não aguento mais. Porque eu falo, uma vez que, sei lá, o Fabrício falou isso 10 vezes, na 10ª você pode falar, pronto, agora você não volta, a decisão tá na minha mão. Sim. Então, assim, se não, graças a Deus, vocês nunca quiseram isso de todo o coração, né? Então, assim, nem não brinca, mas Jamais. nem nada. Eu falo, não brinquem com isso, né? Assim, principalmente os casais que estão em casa, porque a Os gente já casais tem... jovens aí. casais jovens, que às falta vezes falam experiência, no né? ímpeto mesmo. Não é isso que você quer de todo o coração? Não fala. A gente Não brinca, traz entendeu, né? isso. No truca sem zap, não, né? Porque Pode dar dar problema. problema. E esse ano nós estamos vivendo, né? O noivado do nosso filho. Isso, eu vi, fiquei super feliz. Que é um momento, Tá nossa, sendo muito gostoso. muito gostoso, um momento, né? A gente percebe a vontade deles, assim, a presença de Deus, né? Com eles, né? Porque nós estamos fazendo tudo, o negócio tudo certinho, bonitinho ali. Fizemos um noivado, né? Com a bênção do Padre Eloy, Sim. né? A gente nem sabia que existia uma cerimônia de eu noivado. também não ele fez sabia. questão de Ele fazer que isso. apresentou Ele falou, não, pra tem, gente. vamos fazer. E aí nós fizemos lá uma reunião lá na casa da minha mãe e tudo. E ele fez, celebrou lá. Então, já tá noivado mesmo. Então, Já tá no caminho. oficializou. Oficializou, tá? Benção, E já ali recebeu a primeira vai casar. bênção. Nossa, nós estamos super felizes. Né? E é uma Ansiosos alegria, ao mesmo né? tempo. Meu Deus, meu Deus. Que Deus abençoe a vida deles. Com também, né? certeza. Né? Já tá Família. A gente abençoado. está muito feliz pela decisão deles, né? O Arthur, quando ele era adolescente, aí eu lembro perfeitamente, um dia eu levando ele para a escola. E ele falou assim, mamãe, eu quero uma história igual a de vocês, sua e do Oh. papai. Aí eu, meu filho. Oh, meu Deus. Aí, Tá todo aí eu casal. assim, com medo, assim, da frustração, né? Sim. Porque ele imagina tudo aquilo e de repente não é aquilo Sim. que está proposto para a vida dele, Sim. que a gente não sabe as promessas de Deus, né? E aí eu falei assim, filho, é mesmo, que lindo. Mas assim, você vai ter uma Rezar, história, né? Pra quê? Pra que ele não se apegasse naquilo e se não acontecesse fosse uma frustração. É. Mas dali, olha a palavra dele que ele colocou, Sim. né? E tudo tá vivendo aconteceu mesmo. assim, mais a ou única menos namorada, a parecido. Da minha igreja única namorada. Olha aí. Já estão ali também, quantos anos? 8, né? Eles estão, acho que com 7 anos. 7 anos de namoro, vamos estão para casar. 7 anos. Olha. É a E mesma foi mais ou história. menos a mesma história, porque Mesma nós história. também casamos ali com 7, 8 anos de É. namoro, e eles também vão E casar. vai casar com mais 20 quantos? ou menos isso. 24 anos. 23, né? Eu tinha Mesma idade. Eu tinha 23, eu tinha 24, né? O Arthur vai casar com Olha. 23. Mesma É muito idade. legal ver casal Então, jovem assim, Ai, eu acho assumindo essa maravilhoso. responsabilidade, viu? ele trilhou, e eles que decidiram,
né? Foi lindo também, né? Vamos casar. Ano passado ele chegou pra gente e falou assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aí a gente, assim, já tava na cozinha, né? E a gente assim, ai meu Deus, o Tem que que sentar tá pra- vindo aí, né? Aí eu, sim, filho, pode falar. Aí ele pegou e falou assim, eu queria saber o que vocês acham, porque eu estou querendo pedir a Madu em casamento. Nossa! A gente falou, filho, isso veio do seu coração? Veio. Então, meu filho, faça o que você achar melhor. Tem toda a aprovação nossa. Que maravilha. Aí ele, mãe, vamos providenciar então a aliança, aí a aliança de noivado, né? Aham. Aí a gente foi, providenciou, aí ele fez uma surpresa para ela. Ai, muito Eles gostoso. fizeram cara. a primeira Nossa, viagem muito só, gostoso. Vocês vão a passar por isso. sós. Amém. Deus E ele quiser. organizou tudo, só eu e Fabrício que sabia, mais ninguém. Aí ele foi, Eles fez a viajaram, né? surpresa. Pediu ela lá na praia, não sei onde é que eles estavam mesmo. Na Lagoa, Estavam lá. em Maceió, Maceió. Maceió. Legal. E Ai, aí que massa, ligaram velho. pra gente. Ai, foi emocionante. Então ainda existem românticos, Tá né? vendo? Se mulher que tá assistindo ainda, que eu falo, é difícil, que o homem hoje tá difícil, não quer nada com a dureza, ainda existem românticos. Procura Isso no aí. lugar certo. Procura no na lugar igreja. certo. Na vai pra Na igreja, Não isso segue, mesmo. não segue. É isso aí. Né? Não segue-me. Você está procurando o lugar errado. É Pô, mas olha só, é interessante porque a pergunta foi se teve revolta e o contrário, né? Nos momentos de dificuldade teve mais Teve mais aproximação. Com A certeza. com busca, Deus. né? Então, Com certeza. fica mais uma dica aí para os casais, Com né? certeza. A nossa Casais. vida é Nossa uma... vida aqui é é dedicada. dedicada à oração. A gente, né, eu, como tenho mais tempo, eu rezo meu texto todos os dias. Todos os dias eu rezo meu texto. Quando a Antonella, né, ela chega, Quando eu vamos rezar. posso Já também. rezamos, eu rezo também. Aí eu rezo com ela de novo. Né? Quando ela pode ali, tá naquele momento, a gente reza. Então, assim, eu acho que o casal tem que viver em oração. Tem que Tem estar que ter junto, oração. né? O De mão dada, escudo rezando. do inimigo a é a oração. oração. Tem que estar rezando bem ou mal. Por exemplo, tá brigado? Vai rezar que logo vocês vão Logo ficar... melhor. Pega Pai na Nosso, mão, né? aperta mais Segura. forte. Segura Mesmo forte. com raiva, chateado, mas a gente já muitas vezes fez isso, às vezes brigado ali, um chateado, magoado com o outro, e no final da oração a gente se Já tava mais perdoou, a tranquilo, gente se né? Se abraçou, abraça. a gente discerniu. Deus sempre tem uma mensagem pra gente quando a Sim. gente se cala, né? É a hora que ele fala com a gente, porque quando a gente tá no sofrimento, a gente quer desabafar com ele, quer falar, quer fazer a nossa oração. Mas quando a gente se cala, a gente ouve a voz dele, né? E a gente Isso. consegue colocar nossa cabeça no lugar e pensar, não, peraí, quais as consequências que eu vou ter se eu fizer isso? É isso que eu quero, né? Eu tô atendendo à vontade do inimigo ou à vontade de Deus na minha vida? Então a gente tem que saber discernir, porque se for na loucura, a gente vai dar Sim. ouvido sempre pro Você inimigo, falou uma porque coisa ele muito tá bonita, aqui o que tempo o todo. silêncio, a gente tem que se aprender a fazer silêncio. Escutar ele. Não é só pedir e jogar e fala. Não, faz um momento de silêncio. Escuta o que ele quer falar com você. Ele vai falar. Mas você tem que aprender a escutar. É isso. Tá na presença dele, né? Tem que aprender a escutar. Porque todo mundo né, aquele negócio pede, e vai, não sei o que tem, e não recebe, e não sabe por que não recebe. Às vezes Deus tá Às vezes dando tá ali ali e a pessoa não tá esperando vendo, ele né? calar pra ele falar e ele não cala. É verdade. O silêncio. É só isso, é o silêncio. E às vezes a gente tá na oração, você fala, né, ô Senhor, abra a cabeça dela para que ela entenda. E às vezes quem tem que abrir a cabeça sou eu, É né? a gente. Às vezes eu tô pedindo assim, aí Deus fala assim, ô meu filho, você não sabe de Você nada. não sabe de nada. Você que tem que se... Você que tem que abrir essa cabeça Você sua. abrir a Porque a gente, cabecinha aí. ser humano, né, sempre acha, não, é ele, o problema tá exatamente. com ele. Eu não, sou uma flor, então sou tão Eu boazinha. sou um anjo. Sou um anjo. E não é, né? É, Porque eu falo, a gente tem muito que melhorar, todo Ah, mundo, nós todos temos os defeito, dias, gente, né? não adianta. É muito fácil a gente apontar o defeito do outro. Lógico. Acontece, né? Sim. Quando a gente ainda não atinge uma maturidade, a gente também não tá totalmente pronto, a gente tá no processo Sim. ainda. Não, nem A nunca vida vai toda, estar. a Tá vida no toda. processo. Esquece isso. Ixi, ano que vem já vai fazer 25 anos de casado, se Deus Olha aí. quiser. Bodas de prata. Bodas de de prata. Mas a gente tem muita caminhada, se Deus quiser, né? E Sim. muito aprendizado. A gente ainda não aprendeu tudo, a gente não Quem sabe me dera ter tudo. aprendido tudo. As turbulências, né? A gente sempre vai ter, né? Mas a gente tem que se preparar. E é isso, gente. A gente tem que estar sempre em Vivendo um dia oração após o outro mesmo. com oração.
com oração. Isso mesmo. Eu acho que o que vai ficar, assim, né, marcado aqui, o nosso tempo esgota, infelizmente, a gente fala que passa rápido, Eita. né? Fabrício, tem Viu? 1h20 já. Só pra você ter ideia, que eu te falei que voa. Sério? Porque todo mundo chega aqui e fala, ai meu Deus, eu sei o que eu Mas vou vou falar falar, uma será que hora. vai dar certo? E a gente sempre passa. Mas ficou uma mensagem muito bonita, né? A mensagem de oração, de perseverança, exemplo de vocês para os filhos, e acho que isso vale para os casais mais jovens também, Sim. estão chegando aí. Então, obrigado de coração pelo sim de vocês, Nossa, eu que agradeço. que essa palavra possa chegar. Nós que agradecemos A Vai, aí todos ao os os convite. casais. Tem uma lembrancinha pra vocês. Pedir aí quem É está mesmo? assistindo Ah, que É. legal. Meu Deus, para que lindo. compartilhar, para mandar para aquele casal que você sabe que está precisando de Obrigado. perseverar um pouquinho mais, né? Então, curte, compartilha, manda pro colega aí, Que lindo. né? E que Deus abençoe Obrigado. a vida de vocês. A gente também trouxe uma lembrancinha, Olha. né? E olha, sem a gente saber, a gente trouxe lá de Aparecida. E quando você abrir aqui, você vai Deixa eu ver ver. qual é a Nossa Senhora que tá aí. Gente, isso daqui eu tenho. Olha lá, Olha aí, até o saquinho já a é. Nossa Senhora que tá no saquinho. Nossa, olha. Olha, Gente, maravilhoso. Um rosário de Nossa Olha Senhora. Agora, se não Aparecida. rezar, é o rosário, porque o texto tá muito É. texto. Texto Texto tá pra pouco. rezar muito, né? E a gente não tem, a gente tem É, muito texto. é. Mas Rosário é o primeiro. É, Pois E aqui que eu falei, a primeira Sim. vez que a Nossa Senhora Aparecida sai de casa, desde que ela chegou. E eu tive uma pessoa que falou comigo assim, Obrigado, Ara, gente. começa a rezar para sua Nossa Senhora se identificar, né? Dentre tantas, qual é a minha mãezinha? E com 7 dias de oração, eu pedindo, eu ganhei uma vela de Nossa Senhora Aparecida. Olha, cara. que lindo. Incrível. E esses dias a gente falando com uma amiga e ela falou que ela estava em oração também, uma outra amiga, que nesse dia ela ganhou uma vela de uma outra Nossa Senhora. Ela estava em oração por Aham. outra coisa. Então, uma amiga nossa comprou 2 velas, deu uma para ela, que fez muito sentido, e para mim, a minha Nossa Senhora Aparecida. Que Ai, que legal. linda. Isso Deus é é bom, maravilhoso, isso tá né? falando, Ah, tá. Então, Deus assim, é maravilhoso. mas essa que a Yara comentou é justamente cada dia tem uma imagem que está conosco aqui. Aí que a gente chegou com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aí a Antonella tá Com com colar de colar, Nossa Senhora. com Brinco, brinco, com presente. Impressionante, né? Então, Foi uma sintonia, né? É providência, gente. É providência. Sintonia, Essa providência. porque E então, assim, bênçãos e graças para nós. Não? Pedir Mas a a gente ela- agradece demais, até nós por também. compartilhar a vida de vocês, Sim. né? Nós agradecemos o convite de participar da Viver a Aliança. Muito legal. obrigado. Deus abençoe cada um em casa aí. Fiquem com Amém. Deus.